Essa questão de quanto cobrar é uma dificuldade em qualquer área, né? Em qualquer área de prestação de serviços e consultoria, se você for para a área de arquitetura, enfim, qualquer área dessas em que você tem projetos que são complexos, é uma dificuldade cobrar. Na área de arquitetura, por exemplo, que é uma área mais assim amadurecida nas práticas, né? A arquitetura já tem centenas de anos, então existe toda uma cultura de como cobrar na área. Então, por exemplo, se você chega para um arquiteto e pede, olha, quanto é que custa para você fazer o projeto de uma casa para mim? Ele não vai ter como te dizer qual é o valor, e mesmo que você diga, olha, eu quero uma casa de 3 quartos e um andar, ainda assim eles não conseguem te dar o valor. É um arquiteto sério. O que eles fazem? Eles fazem um projeto preliminar, em que eles vão analisar com você a sua demanda e vão fazer um projeto panorâmico, né? O que seria o chamado projeto preliminar. E aí, em cima desse projeto preliminar, existem modificações que são feitas. E aí, em cima dessas modificações e das especificações que você disser, olha, eu quero um piso desse material, eu quero um telhado desse material, eu quero que você faça também a seleção dos móveis e a decoração. Eu quero uma decoração mais rústica, eu quero uma decoração mais moderna, eu quero uma decoração de luxo. Com base nesse projeto preliminar e nesse trabalho que se faz em cima disso, aí o arquiteto vai fazer o projeto executivo, que é um projeto mais detalhado que especifica cada um dos materiais. E se for um projeto bem feito, né? E se o empreiteiro conseguir construir daquela maneira, você tem uma precisão maior do quanto que vai custar na obra. Mas então você não tem um orçamento de imediato. O que acontece? Na área do design instrucional, que é muito nova, isso na realidade não existe. Você não consegue pedir para um cliente dizer, olha, eu vou fazer o orçamento em 2 etapas e primeiro a gente vai fazer um projeto instrucional. Sim, vocês viram o trabalho que dá para fazer um projeto instrucional, né? Vocês dedicaram várias horas a fazer o projeto de vocês e só quando chegam no final, que você tem a solução, é que aí sim você conseguiria dimensionar o curso, né? Ou seja, você conseguiria fazer uma estimativa, você sabe quantos textos você vai precisar produzir, quantos vídeos você vai precisar produzir, se o conhecimento você já detém, ou se você vai precisar contratar um especialista para trabalhar junto com você. Então, na verdade, a gente só tem consciência do escopo do projeto quando a gente chega no planejamento da solução. E aí, o que acontece com toda essa fase inicial do projeto, né, inicial, né, da análise do contexto dos aprendizes? Como é que se cobra por isso? Então, essa é a grande dificuldade, né? Ou seja, nenhum cliente quer pagar pelo projeto. O cliente quer pagar pelo projeto executivo, ou seja, pelo realmente a construção da solução. Isso acontece no design instrucional, acontece na arquitetura e acontece em outras áreas, né? Então, eu diria, em primeiro lugar, Mila, que é uma luta, ou seja, a classe dos designers instrucionais precisam educar o cliente para que talvez algum dia a gente consiga cobrar pelo projeto, tá? Pela consultoria, antes de chegar na solução. Bom, em isso não sendo possível, o que se faz uma possibilidade é cobrar por hora, né? Você determina um valor por hora e você cobra por hora. E se você conseguir definir dessa maneira, é muito bom para você, né? Porque você vai ser remunerado pela hora de trabalho de consultoria junto a esse cliente. E muitas vezes acontecem atrasos, né? E atrasos por conta, principalmente do cliente, né? O cliente às vezes designa um especialista em conteúdo para fazer o projeto junto com você, que é a designer instrucional. Então você não domina o conteúdo, mas você trabalha em parceria com um especialista. E aí existe um jogo de gato e rato, né? Sempre o designer instrucional correndo atrás do especialista, e o especialista tem outras coisas para fazer, né, na empresa, porque, enfim, ele é especialista justamente porque o que ele faz está diretamente ligado à área produtiva, né, da empresa, então não pode parar. E o projeto educacional, instrucional de treinamento, geralmente é uma tarefa secundária dentro da instituição.
E aí o designer instrucional precisa ficar indo atrás desse especialista para conseguir essa colaboração. Então, geralmente acontecem atrasos. Então, quando a gente consegue ser remunerado pela hora, isso é muito bom, porque a bola fica na mão do cliente. Ou seja, eles sabem que se eles atrasarem, isso vai levar mais tempo e a responsabilidade é deles, né? Mas é difícil também. Geralmente os clientes não querem pagar pela hora, eles querem pagar pelo resultado do seu trabalho. Então, nesse caso, é preciso fechar propostas comerciais que especifiquem muito bem e detalhem muito bem um cronograma, itens entregáveis e definam a responsabilidade do cliente, né? Precisa ter cláusulas, por exemplo, de que se os especialistas designados pelo cliente não colaborarem, né, ou não corresponderem, não responderem a você no prazo certo, que aí o cronograma para, né? Ou seja, o cronograma não pode ficar rodando enquanto você está esperando o especialista, porque senão todo prejuízo fica na sua mão, né? Depois você vai ser cobrada porque que não completou o projeto no prazo, mas na verdade a culpa foi do cliente. E é sempre preferível evitar, né, essas situações de discussões de quem tem a culpa sobre o quê. Então é muito importante que tenha cláusulas sobre isso, né? Sobre essa questão das responsabilidades do cliente perante o projeto. Enfim, é preciso definir nas propostas comerciais o escopo, o cronograma, dizer que o projeto, caso hajam modificações, que aí é um objeto de novo orçamento, né? E na maioria das vezes é isso que acontece, né? Ou seja, um caminho, eu estou falando de um caminho que seja mais dentro da abordagem de serviços, né? Ou seja, de construção do projeto. Então, ele tem que ter todas essas cláusulas e flexibilidade. Então, quando se faz realmente dessa maneira, tem que estar previsto isso, que a mudança do escopo vai ser objeto de novo orçamento. Então, inicialmente, você vai propor algo do tipo, olha, o curso vai ter 10 horas de duração, e isso significa 60 vídeos, significa uma apostila com 30 páginas. Você procura especificar e mensurar o máximo possível os objetos entregáveis, tá? Então, essa é uma forma de se fazer. E depois que você especificar isso tudo, os itens entregáveis no cronograma, é importante você colocar em cima. Aí, no caso, você não vai cobrar só pela sua hora de trabalho, vai cobrar pelo projeto, né? E é importante botar um valor alto, né? Porque dá muito trabalho, né? Se você for produzir uma apostila e você precisar, mesmo que você seja a autora dos conteúdos e você precisar escrever, esse valor tem que ser alto. Eu sei que é difícil cobrar, eu sei que muitas empresas, a gente vê no mercado, né, e nos grupos do Facebook as pessoas reclamando, né, dizendo, olha, tem faculdade aí que pediu para eu escrever uma apostila de 30 páginas e eles estão pagando, sei lá, R$2.000, R$3.000. Isso é pouco, porque você imagine, se você colocar o mesmo esforço para construir um material didático seu, que pertença a você, e os direitos autorais fiquem com você, você vai poder usar essa apostila por décadas na sua vida, né? Vocês vejam, o curso, o Teoria e Prática do Design Instrucional, eu tinha os slides, inicialmente em 2003, eu ofereci ele de maneira presencial. Então eu tinha slides, né? Não tinha apostila. Aí depois, quando eu fui criar o curso na versão online, eu peguei os slides e a partir de cada slide eu botei detalhes e gerei a primeira versão das apostilas e criei a sala online e tudo mais. Eu levei 2 meses trabalhando direto, dedicado a construir todo o curso, né? Foi bastante trabalhoso, mas deu para fazer tudo em 2 meses. E aí eu gerei um material, né, do TPD. É lógico que depois a versão que vocês tiveram acesso já tem aí muitos anos de atualizações. Mas aquela versão inicial desses materiais, eu utilizo eles agora há quase 19 anos, né? E foram
foram 270 turmas, né? Ou seja, estou há bastante tempo oferecendo curso. E se juntar, eu não estou rico, mas se você juntar todo o volume de inscrições ao longo desses 19 anos, dá mais de 1 milhão. Né? Então, assim, qual instituição pagaria para você algo 1 milhão? Ou mesmo 100 mil, ou mesmo 50 mil por um projeto? De um esforço que, se você fizer, você vai poder explorar os frutos desse esforço ao longo de muitos anos. Então, quando a gente presta serviço para um cliente e a gente cria material que vai ficar com esse cliente, os direitos autorais, ele precisa ser um valor muito alto para valer a pena. Ele tem que pagar tudo, você ainda tem que, depois de você estimar, fazer estimativas assim, com base nos itens entregáveis, é bom colocar você vai colocar um percentual de lucro que você quer ter em cima, 20%, 50%, o que for, coloca os impostos também. Se você estiver trabalhando como pessoa física, é 29,5%. Se você estiver trabalhando como uma empresa, aí você tem que ver enquanto a sua empresa está sendo tributada. Porque se você não fizer isso, você vai acabar, é muito possível que tenha prejuízo. Então, o projeto instrucional, ele especifica a solução que vai ser criada, né? Ou seja, como é que tem que ficar no final das contas. O projeto gerencial, eu posso mandar para vocês, né, tá nesse texto, os principais itens desse projeto gerencial. Ele descreve a gestão do projeto, né? Ele especifica a gestão do projeto. Ou seja, quais são os itens entregáveis, qual é o cronograma que faz a gente alcançar esses itens entregáveis, quais são os riscos gerenciais do projeto, ou seja, por exemplo, o cliente mudou o escopo, o cliente está demorando a entregar, ou, sei lá, quebrou um equipamento. Então, você tem que prever o que você vai fazer em cada uma dessas situações, como é que você vai lidar com esses riscos ao longo do projeto. Tá? Então, a maneira mais detalhada de se fazer é essa. Tá? Ou seja, você faz uma proposta comercial com esses itens entregáveis e aí você vai se ver no dilema que sempre acontece, que é: você faz exatamente o que você combinou inicialmente com o cliente, ou seja, se está lá previsto 60 vídeos, né? Aí você tem que especificar se você vai providenciar todos os equipamentos, o estúdio, e você vai gerenciar os custos disso, ou se esses custos ficam na mão do cliente. Isso é um outro item, uma outra cláusula que tem que estar na proposta comercial. Né? Quanto mais custos, quanto mais responsabilidade sobre os custos você tiver, maior é o risco para você. Né? A minha sugestão é que você deixe que o cliente pague pelo estúdio, pelos equipamentos e tudo mais, e que você pode até indicar quais são os profissionais, qual é o estúdio, mas eles acertam diretamente com esses prestadores de serviço. E você vai fazer a gestão do projeto. Então, isso é preferível. Agora, quando a gente já tem mais experiência e você tem acesso a parceiros ou mesmo equipamentos que você pode ter, aí você pode absorver essa responsabilidade e cobrar mais e ficar com o lucro que está relacionado a essas etapas. Tá? Então, ou a gente segue exatamente o que a gente combinou inicialmente, ainda que o que a gente propôs inicialmente tenha sido uma estimativa, tá? Ou, na medida em que a gente se defronta, a gente entende que, digamos, o curso não vai precisar de uma apostila de 30 páginas e 60 vídeos, vai precisar de o dobro disso. Aí a gente leva essa questão para o cliente, né? E conversa. Por isso que, enfim, é muito importante a gente manter uma boa relação com o cliente, para dizer, olha, eu posso me manter no que a gente combinou inicialmente, mas não vai realmente atender todas as necessidades que eu estou compreendendo sobre o projeto, ou a gente aumenta o escopo e vai aumentar os custos também. Né? Então, são sempre situações que são delicadas, exigem conversa, exigem negociação, e eu arriscaria dizer que o que acontece na maioria dos casos é que as instituições, os projetos ficam no orçamento inicial. Tá? Elas restringem o projeto no orçamento, no tempo que é possível. Né?
Então, isso significa que os resultados de aprendizagem provavelmente ficam prejudicados, tá? Porque você não propôs e não construiu uma solução que seria o ideal. Mas, enfim, a vida é assim, a gente sempre trabalha com soluções que não são ideais, né? Ou seja, faz parte. A gente está sempre tentando, o projeto, a solução do projeto, ela está sempre tentando equilibrar isso, né? Qualidade, os custos e o tempo, né? É sempre aquele triângulo. Quando você mexe em uma dessas bases, muda o resultado. Tá? Então, aqui no TPDI, né, o projeto que vocês fizeram, vocês pensaram no ideal, na solução ideal em termos de qualidade. Mas quando a gente leva para a prática real, né, com o cliente, aí a gente se defronta com a necessidade de fazer esses ajustes, né, que estão relacionados ao que o cliente pode pagar e a própria gestão do projeto. Então, assim, eu sei que essa resposta ela é difícil, né? Ela não resolve as coisas, mas é assim como as coisas são, né? As empresas de consultoria que oferecem criação de treinamentos e de cursos para outras grandes empresas, muitas vezes eles fazem o seguinte, eles chegam com pacotes já prontos, tipo curso mini, e aí ele vai ter uma apostila de 10 páginas e 20 vídeos de 10 minutos. Pacote, esse é o, sei lá, o pacote prata. Aí o pacote ouro é o dobro disso. E o pacote diamante é o triplo disso, né? Então eles oferecem uma espécie de um cardápio do que o cliente pode escolher. Então isso ajuda a vida do cliente, ajuda o cliente a ter uma percepção de quanto que ele vai gastar, do que ele pode esperar, que tipo de serviços você presta em cada uma dessas situações, tá? Então, essa é uma forma que é bastante comum, né? As empresas de consultoria em treinamentos e educação à distância fazem assim, né? Oferecem pacotes já prontos. Não sei se ajudou muito, eu sei que essa é uma questão complexa, muita gente coloca. Oi, Mila. É melhor, sim, eu acho que você colocou muito bem, né? Eu já coloquei a questão toda do orçamento quando a gente tem uma empresa de consultoria e tudo mais, mas você colocou, a sua questão era como iniciar. Sim, é isso mesmo. Se você puder trabalhar junto com uma equipe mais experiente, é ótimo. E uma possibilidade também que eu recomendo, se vocês tiverem tempo, é fazer projetos voluntários, né? Ou seja, tem muita ONG que precisa criar capacitação de todo tipo, e uma grande vantagem de você trabalhar como voluntária é que você, enfim, você está prestando um favor, você está contribuindo e você não vai ser cobrada em termos de resultados da mesma forma. Então você tem mais flexibilidade de tempo e você pode experimentar e ter ousadia, criatividade de fazer o projeto junto com a ONG, além do que é muito gratificante também, né? Então, uma forma de começar é essa, fazendo projetos voluntários, se juntando a equipes que ser contratada em equipes, né? E só quando tem mais experiência, mais adiante, aí sim se tornar responsável por projetos.